E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais uma aula e o assunto da nossa aula de hoje é razão trigonométrica. O que são razões trigonométricas? São frações montadas dentro do triângulo retângulo para que a gente possa identificar os valores que estão faltando. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês são as três razões trigonométricas que nós iremos estudar: seno, cosseno e tangente. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: o que representa cada uma delas. Então vamos lá. O seno, ele é a representação do cateto oposto, vou botar aqui, ó, CO, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então chama-se razão trigonométrica porque você vai montar uma fração entre o cateto oposto e a hipotenusa. O que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então isso aqui é o primeiro passo, é a gente saber que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ficou difícil? Calma, a gente vai exemplificar cada uma delas para que você possa gravar. A princípio, essas são as três razões trigonométricas que nós iremos estudar. Vamos para o exemplo? Então vamos lá, gente. Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui uma medida x e tenho uma medida de 40 metros e um ângulo de 60 graus. Razões trigonométricas é a relação entre os lados do triângulo e o ângulo para que eu possa encontrar o valor que está faltando. Então vamos ver como é que isso funciona? Então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer nesse triângulo é identificar quem são as medidas. Então veja só, esse x ele está de frente para o ângulo reto. Isso significa que o x representa a hipotenusa. O x representa a hipotenusa. E esse 40? Então preste atenção nesse detalhe aqui agora. O 40 está do lado do ângulo agudo. Veja que eu tenho um ângulo agudo aqui de 60 graus e o 40 está do lado. Isso significa que esse 40 é um cateto adjacente. O que significa adjacente? Adjacente significa do lado. Então, toda vez que o valor estiver do lado do ângulo, você tem um cateto adjacente. Então, olha só. Uma vez que você identificou o que você tem no triângulo, eu tenho uma hipotenusa, tenho um ângulo de 60 graus e tenho um cateto adjacente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou identificar qual desses três aqui eu vou utilizar. Então veja só, se eu tenho hipotenusa com adjacente, eu tenho cosseno. Está aqui, ó, cateto adjacente com hipotenusa. Então você sempre vai analisar essa combinação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou montar o cosseno. Então olha como é que vai ficar, ó. Cos de 60 graus, que vai ser igual cateto adjacente 40 sobre hipotenusa. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos montar esse procedimento. Cosseno de 60 graus. Quanto que vale o cosseno de 60 graus? Existe uma tabelinha que eu vou passar para vocês. Ela vai ficar aqui no vídeo, que fala sobre o valor desses ângulos. Tranquilo? Então, o que acontece? Quando se trata de um cosseno de 60 graus, eu tenho lá que o valor vai ser de 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 40 sobre H. E agora? Isso aqui nós já vimos em aulas anteriores, nós já vimos lá no Teorema de Tales, certo? Que é uma multiplicação, ou seja, aplica-se uma multiplicação cruzada, ó, onde eu multiplico primeiro pela letra, 1 vezes H dá H, e 2 vezes 40 dá 80 metros. Então eu descobri aí o valor do x. O x vale 80 metros. Tranquilo? Beleza. Olha mais um exemplo para a gente confirmar. Então o que eu tenho que fazer para resolver um problema? A primeira coisa é identificar os valores que estão lá. Então vamos lá? Olha só esse exemplo. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho o lado oposto à hipotenusa. Ó, bem aqui eu tenho um quadradinho e esse lado está oposto. Então isso significa que isso aqui é a hipotenusa.
E esse outro lado, preste atenção nesse detalhe, ó. Esse lado está bem de frente para o ângulo agudo. Sabe o que isso significa? Que ele é um cateto oposto. Então olha só que situação. Toda vez que eu tenho o valor que eu estou procurando de frente para o ângulo, isso é cateto oposto. E agora eu vou observar o que eu tenho. Então eu tenho uma hipotenusa, eu tenho um cateto oposto e eu tenho um ângulo. Qual desses três eu vou utilizar? Eu vou utilizar o seno. Por quê? Porque a relação é cateto oposto com hipotenusa, ou seja, é a mesma relação que eu tenho na figura. Então, na hora de montar, como é que funciona? Fica assim, ó, 100 de 30 graus, eu vou utilizar a abreviação. Isso vai ser igual cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos lá. O cateto oposto é o H e a hipotenusa é o 2. Deixa eu organizar isso aqui. Pronto, você fez a montagem. E agora? Bom, seno de 30 graus, ele possui um valor na tabelinha, certo? E esse valor também é de 1/2. E aí você vai montar a regra de 3. Montou, agora você tem que fazer o quê? Multiplicar. Então eu vou fazer lá, ó, 2 vezes H, vai ficar 2H, que vai ser igual a 1 vezes 2, o que também vai dar 2. Depois, é simples, a gente repete a letra e passa esse 2 para baixo. E aí é só dividir. 2 dividido para 2, 1. E aí nós temos a nossa solução. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Então olha só, nós temos aqui mais um exemplo. Na figura nós temos um ângulo de 30 graus, nós temos um X e o 10. Primeira coisa que eu vou fazer, identificar quem são esses valores. Então olha só, eu percebo que o X está de frente para o ângulo agudo. Então esse X representa um cateto oposto. Um cateto oposto. Eu observei que o 10 está do lado do ângulo. Isso significa que ele representa um cateto adjacente. Beleza? É só você lembrar. Tá na frente é oposto. Tá do lado é adjacente. Observe que aqui eu não tenho uma hipotenusa. Então, quando eu não tenho uma hipotenusa, só tem uma razão trigonométrica que é possível. É a tangente. Por quê? Porque a tangente, representada por TG, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. O pessoal chama isso aí de coca. Tranquilo? Então, essa é a única razão trigonométrica em que eu não utilizo a hipotenusa. Assim fica mais fácil de identificar. Então, vamos lá. Quem é a tangente que eu estou procurando? Ora, a tangente é do ângulo de 30 graus. Então, você coloca lá, ó, TG 30. Isso vai ser igual a quem? Agora eu vou substituir o cateto oposto e o cateto adjacente. O meu cateto oposto é X. E o meu cateto adjacente é 10. E aí eu tenho essa situação. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto que vale a tangente de 30 graus. De acordo com a tabela, a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. E aí você tem o quê? Você tem uma regrinha de 3 para ser aplicada. Então, olha só. Eu vou multiplicar x por 3, vai dar 3x. E vou multiplicar o 10 pela raiz de 3. 10 vezes a raiz de 3 vai ficar 10 raiz de 3. Prontinho. E agora? Agora eu vou repetir o x. E vou dividir 10 raiz de 3 por 3. E aí eu tenho a minha situação. Se o 10 fosse divisível por 3, eu dividiria. Mas nesse caso aqui, não dá para dividir, então fica da forma como está. Tem como simplificar mais? Tem. Por exemplo, eu posso tirar a raiz de 3, que é aproximadamente 1,73, e fazer a divisão. Então, vou trazer para cá, multiplico, x vai ser igual a 10 vezes 1,73, 17,3, dividido por 3. Então, eu vou ter um valor aproximado de 5,6 aproximadamente. Belezinha?
Então, esse é o procedimento do seno, do cosseno e da tangente.